Olá, eu sou a professora Nath de Literatura. Estamos aqui para conversar sobre mais uma obra literária, uma obra que é nova, portanto, vamos dar uma olhada com atenção nela, certo? Porque vai cair. E só para lembrá-los, inscrição, tá em dia? Já fez? Tudo bem, não fez ainda? Tá perdendo tempo. Faz sua inscrição, dá um like no nosso vídeo e acompanhe o nosso conteúdo porque os vestibulares estão chegando, tá certo? Olha só, a obra de hoje é uma obra diferente de todas as outras que a gente tem nas duas listas de leitura obrigatória, tanto da Unicamp quanto da UFVEST, porque é uma obra novíssima, uma obra muito nova, né? Ela foi lançada em 2002, então ela é realmente muito recente, trata-se de um autor da contemporaneidade, né? Então ela tem essa característica do agora, mas não tão agora. Não sei se deu para entender, mas a gente vai compreender tudo daqui a pouco. É o seguinte, Nove Noites é um romance que foi escrito pelo autor chamado Bernardo Carvalho. Bernardo Carvalho é romancista, contista, jornalista e tradutor. Isso significa que ele tem aí várias atribuições, né? E uma delas vai ser interessante para a gente, na verdade duas, para que a gente consiga entender também um pouco a dinâmica da obra, certo? Mas o fato é, nós estamos localizados aqui, ó, na literatura contemporânea. O que isso significa, prof? Significa que nós estamos em um momento em que a literatura tem muito espaço, ela tem muita abertura e ela acontece de várias formas no Brasil atualmente, né? Então, aquelas experimentações feitas lá durante o período do modernismo, elas não ficaram só lá, né? Essas inovações, elas vão acontecendo ao longo do tempo e chegando na contemporaneidade, nós temos aí também várias possibilidades de escritura de texto, certo? Acontece, meus queridos, que quando nós olhamos para essa obra que foi lançada em 2002, portanto foi escrita um pouquinho antes disso, né? Nós imaginamos, uau, os temas da literatura contemporânea estão presentes, né? E a literatura contemporânea, ela trata bastante da violência, ela trata bastante da fragmentação do indivíduo, dessa solidão, né, que toma a vida das pessoas hoje em dia, mas esta obra em específico, Nove Noites, ela traz, sim, algumas questões de violência, ela traz algumas questões de talvez uma não compreensão, não entendimento do indivíduo acerca de si mesmo, mas ela está num patamar diferente, ela entra em uma ideia diferente justamente por conta da forma como é composta. Então, o que esse autor utiliza para montar esse enredo, isso é que é legal e diferente. Então, é interessante a gente olhar para isso. Primeira coisa que é diferente aqui, que a gente vai olhar com atenção. Nós já conversamos a respeito de algumas obras. Romanceiro da Inconfidência, por exemplo, é uma obra que trabalha com um fato histórico verídico, né? Então a Cecília faz uma releitura do acontecimento lá da Inconfidência Mineira. Aqui nós também temos um fato real, né? Na verdade, dois, e que são muito importantes para a obra, servem como base para o desenvolvimento do enredo. Mas não se trata de uma releitura de um fato histórico, né? Um fato muito conhecido como é a Inconfidência Mineira. O nosso fato real principal aqui é o suicídio do etnólogo estadunidense Buell Quinn em Carolina, localizada em Maranhão, em 2 de agosto de 1939. Então é assim, ó, se vocês derem um Google e procurarem pelo etnólogo Buell Quinn, vocês vão encontrar várias coisas, inclusive vocês vão encontrar o rosto dele, a imagem dele e tal. Ele existiu de verdade, ele realmente foi um etnólogo, a trajetória que o livro fala, né? Conta que ele estudava na Universidade de Colômbia, que ele esteve nas Ilhas Fiji e, enfim, que ele fez uma pesquisa muito interessante, até que ele se interessou por uma tribo que existia aqui no Brasil, eu não sei ainda se existe, mas enfim, uma tribo brasileira, né, localizada ali naquela região do Maranhão, enfim, isso tudo é verdade.
que ele veio para o Brasil, esteve em lugares, né, que já são contados ali na obra, verdade também. E que ele cometeu suicídio, verdade também. Então, o etnólogo em questão, ele se matou diante de 2 índios e eles não conseguiram fazer nada, né? E tudo isso é verdade. Existiu esse episódio realmente. Mas o que a gente sabe é isso, historicamente falando. Portanto, não se trata de um acontecimento tão comentado, tão estudado, tão conhecido quanto a Inconfidência Mineira, né? Mas não deixa de ser verídico, ok? Outro fato real. A publicação de um artigo na Folha de São Paulo em 12 de maio de 2001 sobre Kurt Ankel, que é também um pesquisador, só que esse alemão, que morreu aqui no Brasil em condições um pouco escusas, que ninguém sabia muito bem dizer como. E aí nesse artigo, escrito por uma pesquisadora também, ela fala sobre a morte do Kurt e etc. E ela cita a morte do Buell Quinn. Ela fala, em outra ocasião aqui no Brasil, nós já passamos por isso, já houve uma outra morte, a do Buell Quinn, que também é envolta em mistérios que até hoje não foram solucionados e essa morte nunca foi esclarecida exatamente. Trata-se de um suicídio, sim, isso é comprovado pela polícia, inclusive, mas os motivos que levaram o pesquisador a cometer esse ato é que nunca ficou claro para ninguém, né? Então, ela cita essa morte no seu artigo como sendo algo também misterioso, nebuloso. Então, esses 2 acontecimentos, eles são verídicos. Acontece que é com base nessa história que nós temos o desenvolvimento do enredo em relação a tudo que vai acontecer. Então, primeira coisa, a obra ela tem início com páginas escritas em itálico. E aí, quando tem alguma coisa que se destaca no texto, a gente já fica com a atenção voltada para isso, não é? Pois é, olha só, em itálico o que nós temos é a carta de Manuel Perna, que foi escrita em 1945. Então, o Manuel Perna começa escrevendo essa carta e ele escreve isso 6 anos depois da morte do Quinn. E aí ele fala que ele era amigo do Quinn e que as coisas aconteceram assim e que ele está escrevendo essa carta para alguém que virá e vai contando coisas, detalhes ali e tal, a respeito desse episódio. Ele era amigo muito próximo do Quinn, então ele começa a falar sobre esses acontecimentos e tal, porque ele tem medo que algo aconteça com ele, que ele morra ou que ele esqueça e alguma coisa pode acontecer, então ele está registrando tudo por escrito, certo? Então a gente começa com isso. Aí depois a gente passa para uma parte em que um narrador, nós não sabemos quem é porque ele não se nomeia, né? Mas a gente sabe que ele é um jornalista, ele lê essa publicação neste momento, neste dia, ele faz a leitura dessa publicação e ele fica intrigado. Aí ele fica, nossa, mas o que aconteceu com esse cara? Quem era esse cara? E ele começa a investigar a respeito da vida do Buell Quinn. E aí, meus queridos, é interessante porque, assim, várias coisas, né, da vida desse narrador, né, que aparece aí na narração do texto, em letras normais, né, que é um narrador que lê em 2001 essa matéria e começa essa investigação. Então, esse narrador, ele vai apresentando pra gente coisas da vida dele em meio a essa pesquisa, essa investigação que ele começa a fazer a respeito do Buell Quinn e a respeito dos motivos que levaram um jovem, 27 ou 28 anos, a cometer suicídio, né? Então, ele era realmente muito jovem, com uma carreira muito promissora, então, por que tirar a própria vida? Então, ele vai nessa empreitada, na busca aí pelas respostas das perguntas que ele carrega consigo, certo? Acontece que ele vai misturando um pouco dessa busca com fatos da vida dele, né? Da vida desse narrador que nós não sabemos quem é. E aí ele fala sobre um momento em que ele esteve no Xingu com o pai, porque o pai tinha terras naquela região, então ele esteve lá, ele teve contato com índios e etc.
E isso lá na década de 60 ainda, né? Que é quando ele vai com o pai até esse lugar, que ele faz essa viagem e etc. Ele é uma criança ainda, ele é bem pequeno, e isso marca bastante a vida dele. Então ele tem esse ponto de contato com o Quen, né? Ele já esteve ali numa região de tribo indígena, de cultura indígena muito forte, e ele volta, né? Ele vai para a região de Carolina, que é a região onde vivia o Quen, e vai buscar informações. Então, assim, o Quen chegou no Brasil em 1938 e em 1939 ele cometeu suicídio, né? E esse tempo que ele esteve ali, ele teve uma convivência com os índios, então talvez pessoas que estejam por ali, que sejam descendentes de outros daquele momento, ou que sejam já bem velhos, mas que ainda estão vivos e que viveram naquele período, possam contar alguma coisa, né? Então ele vai nessa empreitada em busca das suas respostas, passa por várias experiências e vai mesclando coisas da vida dele com as coisas da existência do Quen, e essa narração ela vai sempre em busca de resposta. Ela vai sempre em busca de desvendar esse mistério, né? Que no final das contas não vai ser desvendado, né? Então, a gente tá ali querendo saber junto com o narrador, porque ele vai instigando a nossa curiosidade. Então, ele vai falando a respeito dos episódios e tal, e a gente fica, mas por que ele cometeu suicídio? Será que foi por isso? Será que foi por aquilo? Então, a gente fica nessa agonia, né? Mas o mistério, no final das contas, ele não é resolvido, né? E trata-se de um texto muito diferente, né? Trata-se de um texto realmente inusitado, realmente novo, e embora seja uma narrativa aparentemente comum, né? Uma pessoa cometeu suicídio, uma outra pessoa, muito tempo depois, gostaria de saber o porquê que isso aconteceu, então por que essa pessoa cometeu suicídio, e vai em busca das respostas, né? E acaba não encontrando nada satisfatório, nada que seja consistente o suficiente para que sirva de resposta, né? Que sirva de motivação. E aí a gente fica assim, tá bom, né? Um romance diferente, que mescla coisas, né? Então a gente tem trechos que o narrador conta realmente escrevendo um romance, trechos em que a carta é o texto que carrega o enredo nas costas, né? A carta do Manuel Perna, ela aparece ao longo de vários capítulos, então é uma carta bastante extensa e que ele vai falando várias coisas, mas ela aparece picada, né, no texto. Então ela vai intercalando com narrações desse narrador jornalista, certo? Então a gente tem o romance, tem a carta, tem a fotografia. Então, na obra, existem ali em torno de 3 fotografias, né? Uma do próprio Buell Quen, uma outra em que nós temos um hall de pessoas assim, muito interessantes, e entre eles está o Lévi-Strauss, então, interessantíssimo, né? E aí as fotos, elas são verdadeiras, elas não são fotos manipuladas, inventadas ou modificadas de alguma forma, né, diante dos recursos que nós temos hoje. Não são. São fotos reais daquele período mesmo, que o Quen tá ali mesmo. E são pessoas com quem ele tinha contato mesmo. E aí a gente vai ficando assim, meu Deus, mas isso tá muito louco. Tem foto de verdade, meu pai amado. E o que isso quer dizer, né? Mas enfim, a gente tem trechos que se aproximam do teatro, né? Temos trechos que são muito próximos ali da entrevista, porque nessa busca, nessa investigação, esse jornalista vai interrogando algumas pessoas, então esse gênero entrevista acaba aparecendo, né, bem ou mal na obra. O bilhete, o Quen escrevia bilhetes, né, para as pessoas e tal, então ele se comunicava aí através de várias possibilidades. O fato é que trata-se de um romance muito diferente de tudo aquilo que a gente já teve que lidar até agora, né?
nos estudos, tanto de leitura obrigatória quanto nos estudos que vocês já fizeram de literatura ao longo do ensino médio. É um texto muito diverso, né? E aí existe uma dificuldade em classificar esse texto, né? Então, o que será que a gente pode entender que é esse texto? Cara, ele tem um mosaico de situações sendo apresentadas, né? Como que a gente classifica isso? Será que é um romance histórico? Poxa, parte de acontecimentos históricos, né? Para que isso aconteça. E aí, o que acontece? Nós temos, então, um romance histórico? Não, não temos. Nós temos um romance policial. Por quê? Porque o nosso narrador, ele está em busca de respostas, ele está procurando um motivo que levasse alguém a cometer um suicídio. Então, é um romance policial, porque ele está ali na empreitada da investigação, né? Mas será que é isso mesmo? Talvez não, né? Porque, entendam o seguinte, o fato histórico é muito pouco, né? A gente não tem uma obra histórica aí, porque é um fato histórico, mas a partir dele se desenrola um enredo de ficção. O romance policial, ele apresenta a figura de um investigador, seja ele um investigador profissional, sendo realmente da polícia, ou não, mas um investigador que tem aquele instinto investigativo e que tem sucesso na sua empreitada de busca, né? Então, isso é uma coisa muito presente nos romances policiais. Não tem como você considerar um romance policial que tem um investigador mais ou menos, né? Porque o nosso investigador aqui, ele não é profissional, ele é jornalista. Então, ele, através do que ele entende que é legal e que é talvez algo que dê resultado, ele vai em busca dessa história. Mas isso não significa que seja realmente um livro com teor investigativo exatamente. Esse narrador, ele se encontra mais consigo mesmo do que exatamente com as respostas que ele está buscando. Então, não é aquela coisa, aquela investigação que você olha e fala, meu Deus, um Sherlock Holmes aqui. Não, não é isso. Então, classificar esse romance como sendo histórico não dá. Classificar esse romance como sendo policial também não dá. Por quê? Vamos e convenhamos. Não é uma história inteiramente criada. É uma história que parte de acontecimentos da vida real. Então ele não é um romance comum, eu não posso simplesmente intitulá-lo como romance de ficção. Ah, é um romance de ficção, olha que bonito. Não é, né? Tem vários elementos aí que destoam desse romance tradicional. Então eu preciso entender qual é essa classificação, eu preciso entender o que essa obra proporciona para o leitor, né, enquanto realização. Bom, percebam, a maior parte da obra é criação. Porque o Manuel Perna, ele não existiu de verdade. Existiu sim ali na história verídica um amigo do Buell Quinn, que tinha um nome parecido com esse e tal, mas ele era barbeiro. Ele não era um geógrafo, como é o Manuel Perna. Então a gente já tem modificações aí. Tudo que acontece, né, decorrente desse fato do suicídio, dentro da obra, a escritura dessa carta, essa carta não existe, né? Esses desdobramentos misteriosos e tal, é um pouco, né, mexido aí. Mas quem é esse narrador jornalista? Ele não se mostra de verdade, ele não se nomeia, né? Realmente, então a gente não sabe lidar com ele, a gente não sabe apontá-lo e determiná-lo ali dentro da narração, e isso é complicado, né? Então, será que o nosso narrador é um jornalista e romancista que existe de verdade? Inclusive, só por curiosidade, uma das capas de 9 Noites é justamente a foto do Bernardo Carvalho, criança, de mão dada com um índio, que ele encontrou lá no Xingu. Então, é uma coisa muito, muito doida, porque parece que mistura a vida do autor com a ficção, mas entendam o seguinte, não é uma autobiografia. Nós não estamos olhando para a obra e falando assim, olha, o Bernardo Carvalho disse isso e isso. Ele não disse.
Foi o narrador dele que disse. Então, é criação, é ficção. A maior parte do livro é isso. Só que é uma ficção que vai se desafiando a todo tempo, é uma ficção que vai desafiando os limites dos gêneros o tempo todo, né? E que mistura, brinca com essa coisa do acontecimento real com o acontecimento fictício e coloca você, leitor, numa posição de questionamento o tempo todo, né? E de questionar se, inclusive, putz, será que eu tô lendo certo esse livro? Será que é mesmo necessário ler esse livro? Porque ele tá muito complexo para mim, porque eu não lembro de nada parecido com isso, né? É inovador. Por isso, a classificação dessa obra também é uma classificação inovadora. Trata-se de uma metaficção, né? Investigativa. O que é uma metaficção? É a ficção que fala dela mesma, né? É a ficção que traz consigo, de maneira escancarada para o autor, essa ação de construir o inventado, né? Construir aquilo que não é real. Então, neste caso, o autor parte do acontecimento verídico para fazer essa construção da ficção e a gente sabe disso. Nós sabemos que aquilo que está se construindo em torno do fato real é ficção. Então, trata-se de uma classificação diferente, né? No meio de tudo isso, é interessante perceber que a linguagem utilizada na obra, durante todo o tempo em que esse narrador jornalista está falando, está construindo o enredo para nós, trata-se de uma linguagem, inclusive, muito próxima da linguagem jornalística, que é de onde vem esse narrador, né? Ele é jornalista, estava lendo lá o artigo, se interessou e foi atrás, foi buscar. E aí ele passa a reviver vários conflitos, porque esse narrador jornalista tem uma relação ali com o pai, que ele precisa, digamos assim, desmistificar, né? Ele precisa colocar essa relação em pratos limpos e às vezes isso não é muito fácil para ele, né? E aí ele vai se entendendo e se descobrindo no meio do caminho. Então, o que a gente tem aqui é um mistério que não se resolve, ele não é desvendado. É uma busca que acaba meio que encontrando outras coisas, mas que na verdade não se resolve absolutamente, né? Outra coisa interessante que acontece nessa obra é aqui, ó, a reconstrução da memória. E aí, a gente tem um questionamento que é muito interessante, que é aquele: será que essa memória é verdadeira? Será que isso que eu lembro é realmente assim? Por que a gente está trabalhando nesse viés da memória também nessa obra? Porque tudo aquilo que o Manuel Perna escreve na carta é com base nas lembranças. E aí, o jornalista busca, através da lembrança de outras pessoas, o que será que pode ter de informação considerável, né, em relação à morte do Buell Quinn. E tudo isso, meus queridos, envolve justamente esse jogo da memória. Então, quando a gente olha para Dom Casmurro, é uma obra toda baseada na memória, né? E será que é assim mesmo? Quando a gente olha para Angústia, é uma obra toda baseada na memória. Será que é assim mesmo? Né? E assim a gente consegue enumerar várias obras que acontecem com base na memória, né? A Relíquia, de certa maneira, traz recordações, lembranças também, né? Então, nós temos aí, nesse ponto da memória, uma instituição falha. Nós temos na memória uma fonte de informação duvidosa. Não podemos entender, acreditar na memória piamente, né? Porque muitas vezes aquilo que a gente lembra passa pelo nosso julgamento emocional. Então a situação foi banal, mas aquilo me causou uma dor muito grande. Então eu vou lembrar daquela situação como sendo uma situação muito ruim, dolorosa. Mas na verdade era uma situação normal. Então a memória, ela vem muitas vezes criada
né, acompanhada daquilo que a gente sente no momento do acontecimento. Então, todas as partes em que a gente tenta reconstruir essa memória, que a gente tenta buscar lá atrás, lá na década de 30, o que aconteceu, né, com o Quen, e quando a gente tenta olhar para trás e interpretar tudo o que estava acontecendo lá no período da infância do narrador, com aquelas viagens que ele fez, fazer essa reconstrução, será mesmo que é assim que acontece, né? Talvez não seja assim, porque a memória ela não é exatamente confiável e a gente muitas vezes se fia nela, a gente busca nela o material para considerar nossa história verídica, fidedigna, enfim, né? Mas muitas vezes isso é justamente o ponto mais sensível e menos confiável da nossa história. Mas o narrador jornalista, em algumas partes ele busca essa memória, mas em outras ele está trabalhando aí com a reconstrução, né, de uma história. Então ele está ali trabalhando no relacionamento com o pai, ele está trabalhando numa vivência nova, né? Ele está passando por experiências naquele momento em que ele conta. Então isso tudo é interessante olhar para esse texto. Trata-se então de um romance bastante diverso, né? E que exige de você, leitor, uma atenção realmente muito grande, porque nós estamos falando de algo que é realmente inovador e que vai provavelmente te pegar pelo pé na leitura. Então, tenha atenção e carinho com essa obra. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê. Até! Quer receber mais conteúdo como esse? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho.